eu sou a Vani, estamos aqui com o nosso videocast da Univesp, trazendo aí um assunto muito especial, e hoje nós vamos falar do nosso artigo científico, que será entregue à banca da Univesp, né, para ser avaliado como um trabalho de conclusão do curso de Pedagogia. É isso aí, Vani. Eu sou o Jorge e vim dizer que somos o Grupo 6 e participamos do Polo 7 Barras, interior de São Paulo. É isso aí, Jorge. Então, deixa eu já apresentar-me. Meu nome é Neuza e o total do nosso grupo é formado por 7 pessoas. Adriana Maria Brasil Pontes, a Aline Barroso Costa, a Aline Kiltin, o Jorge da Silva, Neuza Aparecida Ferreira Batista, Sueli Gonçalves de Oliveira Lopes e a Vanicléia J. Ferreira Leal. Neuza, não podemos esquecer que o trabalho foi mediado com orientações do professor José Munhoz Fernandes. Bora lá começar então, pessoal? Bora lá! Nada melhor do que começar apresentando o título do artigo, né, gente? O cenário de pandemia e a demanda por ações formativas para o uso das TEDx na prática docente. E o interessante é que ele faz uma análise do desafio e da formação do docente para a utilização das tecnologias de informação e comunicação, ou seja, a importância do uso da TEDx como mediadora do processo de ensino-aprendizagem. Interessante, Aline, e pertinente também. E pelo que vimos aqui, foi realizado um levantamento inteiramente bibliográfico, de onde se derivou o conhecimento acerca de outros pesquisadores que fundamentaram seus estudos nesta temática. Foi assim mesmo, Sueli. Dessa forma, foi realizada uma pesquisa exploratória para interpretar e analisar as informações selecionadas e relevantes, as necessidades existentes e as implicações sobre esse tema. Vocês sabiam que a necessidade de se reconfigurar a formação docente, promovendo ações formativas, né, continuadas, no âmbito das tecnologias digitais de informação e comunicação, as chamadas TEDx, elas podem ser comprovadas pelas diversas transformações ocorridas na educação, que emergiram durante o ensino remoto emergencial. Sim, Vani. E esse fato foi gerado com o fechamento das escolas ante o isolamento social, não é mesmo? Causado pela pandemia que foi provocada pela Covid-19 logo no início do ano de 2020. Essa situação no Brasil, assim como nos demais países, desencadeou o surgimento da modalidade que ficou conhecida como ensino remoto emergencial. E por tudo isso, é que esse artigo propõe discorrer sobre o desafio na formação do docente e a utilização da tecnologia como mediadora de ensino, para transpor a barreira do isolamento social. Exatamente. E tem por finalidade contribuir cientificamente com a área da educação, no que concerne à formação docente no contexto atual, em que é necessário transpor as barreiras causadas pela pandemia. Resumindo, Jorge, o objetivo deste trabalho é analisar a importância de se resignificar a formação docente, diante da necessidade do uso das tecnologias, a partir dos desafios enfrentados em tempos de pandemia da Covid-19. Isso. Não só isso, não. Ele também vem reforçar a necessidade da formação continuada em tecnologias digitais, de modo a destacar as mudanças exigidas na construção de novas práticas pedagógicas. E também busca possibilidades para contribuir com a evolução do conhecimento digital, no exercício da profissão e despertar a motivação do docente no uso das tecnologias. Precisa despertar também, né, para isso. Podendo, assim, fundamentar, quem sabe, novas pesquisas na área. Verdade, Vani. E é importante falar também como que se deu essa metodologia, porque a nossa pesquisa foi realizada com busca simples de palavras-chave, como formação, docência, tecnologia e pandemia,
Nós utilizamos bases de dados como o Google Scholar, a Cielo e a CAPES. E assim, nós fizemos uma seleção da literatura científica, né, que foi relacionada ao tema, considerando a demanda por ações formativas para o uso das TEDx na prática docente. Exatamente, Neuza. E como abordagem, foram empregados dentro da revisão bibliográfica a abordagem qualitativa, para interpretar, analisar as informações, implicações relevantes e necessidades exigentes nas literaturas pesquisadas. E a pesquisa exploratória, Aline, por sua vez, ela serviu para proporcionar maior familiaridade com o problema da questão central, que é a necessidade de ações formativas continuadas ao docente no âmbito das tecnologias digitais, a fim de tornar isso explícito, né? Ou então construir hipóteses através das bases de dados consultadas. Isso, Neuza. Agora, no desenvolvimento deste artigo, foi possível levantar que, com a atualidade vivida, escolas foram fechadas e medidas de isolamento social foram decretadas, fazendo com que unidades de educação se reinventassem de modo a criarem maneiras e estratégias de conseguir dar sequência na prática pedagógica. E isso só foi possível com a apropriação de novas práticas de ensino, sendo imprescindível o uso de ferramentas tecnológicas. No entanto, Sueli, as dificuldades do atual eixo social não tendem a fazer do potencial das tecnologias digitais um intermediário para a construção do conhecimento, visando a qualidade da educação, também promovendo a igualdade de oportunidades, né? E também o planejamento e aprendizagem. E olha, Aline, que essa formação digital de professores é essencial para facilitar o seu acesso à internet e construir o conhecimento de forma mais significativa em ambiente virtual. E também, durante o período de ajuste desse planejamento e aprendizagem, né, as metas esperadas, infelizmente, ainda não condizem com a realidade. Mas, apesar dos desafios e problemas, o modelo de educação remota propôs atividades importantes para não paralisar o cenário educacional do Brasil. Neste cenário, que exige mudanças, o uso da TEDx tem levantado discussões entre professores, alunos, responsáveis, sobre como as inovações expandem o conhecimento e de que forma essas ferramentas podem ser trabalhadas na modalidade virtual de ensino. Sabe, Adriana, o intuito de colaborar com essa transformação na formação docente, parcerias foram realizadas, não sei se você sabe, entre alunos, alunos em formação de instituição de ensino superior, os chamados facilitadores, e além de empresas privadas, que são inúmeras aí, e até as próprias escolas. Isso foi essencial. Isso, Vani, só reforça a importância da percepção do docente quanto ao uso das tecnologias como recurso na construção do conhecimento. Pois existe uma preocupação de não apenas expor ou oferecer conteúdo digital ao aluno, mas de que forma os mesmos estarão utilizando socialmente as tecnologias. Sabe um fato interessante, Jorge? Um fato que chamou bastante atenção é que nas pesquisas realizadas foi observado que uma grande parte dos docentes eles não possuem domínio ou utilizam de forma limitada as TEDx e que as unidades escolares quase não possuem meios para se adequar às mudanças e fornecer qualificação necessária aos docentes. É verdade, Aline, e realmente é uma pena, porque há tantas possibilidades para tentar os desafios encontrados pelos professores que são todas referentes aos recursos tecnológicos. Olha, Neuza, tem sim. Por exemplo, instituir convênios com o governo federal na aquisição de equipamentos para a unidade escolar e o grupo de docentes. Exatamente. Ou também
Podemos firmar parcerias com empresas para o uso de aplicativos de ensino, oferecer treinamentos, cursos, de repente. Isso, e que sejam específicos para os atores escolares, voltados na utilização de computador e internet e que possam dar ênfase no desenvolvimento de suas atividades acadêmicas. Nossa, quantas ideias legais, né, Aline? Vocês já ouviram falar sobre a criação de laboratórios de informática? Daria até para incorporar profissionais de TI com formação pedagógica para dar suporte aos docentes, com o intuito de promover o uso de softwares educacionais específicos de acordo com o ensino, possibilitando alcançar resultados satisfatórios. Sim, Jorge, e discutindo os resultados, né? Nós vimos que a tecnologia ela vem caminhando na história desde épocas antigas, passando por transformações e ascensões no que tange à esfera educacional. E essa expansão das tecnologias, Aline, está trazendo atualmente mudanças concretas, especialmente no campo da educação. Essa notoriedade ela avança a cada dia no advento da pandemia, né? E atravessa o ambiente escolar, não podendo ter essa conjuntura ignorada, gente. Vani, por isso que é fundamental que os professores estejam envolvidos no meio tecnológico, atuando como uma ponte entre a escola e a tecnologia, buscando atrair a atenção de seus alunos para o âmbito escolar. Olha, gente, considerando todas essas transformações decorridas da pandemia, o salto que a tecnologia deu na educação a tornou essencial, assim como a energia elétrica. Hoje, não se discute mais a necessidade de ter energia elétrica. No entanto, ainda é pauta de debate a necessidade da utilização da tecnologia na prática docente. Como assim? Exatamente, Sueli. E será que isso não é porque talvez ainda não exista uma concepção de risco do profissional docente ser substituído por tecnologias ou a resistência em aprender práticas inovadoras e tê-las como aliadas? O que é preciso é incutir uma cultura de apropriação de tecnologia na formação do docente, pois não existe mais a educação da forma como um dia foi escrita. Verdade, Adriana, você disse tudo. Até porque essa mudança cultural, ela torna evidente, né, visto que a linguagem dos alunos da atualidade, ela caracteriza aqueles chamados nativos digitais, né? E se os professores não se tornarem aptos a conduzir essa tecnologia, eles não terão suporte suficiente para serem facilitadores deste ensino. As TEDx, elas se tornaram aliadas no processo do ensino-aprendizagem. E, sem dúvida, o professor deixa de ser o transmissor absoluto do conhecimento, passando a ser facilitador de descobertas. Então, Jorge, a propósito, hoje são encontradas inúmeras oportunidades gratuitas e online para a capacitação de docentes no uso da TEDx. E também de novas metodologias, as chamadas metodologias ativas. Adriana, é por essas e outras que a educação está em constante mudança e exige de pensadores dessa esfera estudos constantes e atualizados para que o ensino consiga permear essas transformações. Então, concluindo tudo que foi falado aqui a respeito dessa pesquisa, né, dentro dessa temática, algumas questões ainda podem ser levantadas, não é, pessoal? Como uma forma, sei lá, de prosseguir os estudos, o que seria possível se levantar, por exemplo? Por que o professor se sentiu tão despreparado para ofertar educação através das TEDx? Ou, de repente, quais são as competências que os docentes precisam desenvolver dentro desse novo cenário que a tecnologia está fazendo com que a gente precise atuar? Olha, Van, eu ainda digo mais. Como lidar com a geração de nativos digitais que já nascem com todos esses embutes e são rodeados por algoritmos que geram atenção rápida? Exatamente, Sueli, é verdade. E como engajar a atenção deles, não é mesmo? Bom, gente,
Como podem observar, esse tema traz ótimas discussões. Entretanto, sugerimos que a partir daqui, mais pesquisas possam ser feitas para que enriqueçam outros estudos. Ficamos por aqui e agradecemos a oportunidade para a conclusão do nosso curso. Finalizamos nosso videocast. Até breve, pessoal! Até mais! Tchau, tchau.